Galera, eu vou estar mostrando para vocês agora como descobrir a equação da reta entre dois pontos. Tá? Para você fazer esse método, ele é muito simples, muito fácil e a gente vai ganhar muito tempo. Só que você precisa ter noção, né, primeiramente de plano cartesiano, né? Noção básica, tá, pessoal? Só você saber que, por exemplo, o primeiro termo aqui é sempre x, o segundo é sempre y, tá, entre pontos, que não é a mesma coisa neste outro ponto aqui. E também saber calcular determinante de matrizes, né? É muito fácil. Você sabendo fazer determinante de matrizes 2 por 2 já é o bastante. Tá? É muito simples mesmo fazer isso. Se você não sabe, dá uma pesquisadinha, é muito fácil. Tá legal? Bom, a nossa questão é a seguinte: a equação da reta que passa pelos pontos menos 1 e 0 e menos 2 é. Bom, vamos desenhar primeiro os pontos aqui no gráfico, né? Para você visualizar melhor. Não precisa estar desenhando o gráfico no seu método, é só para você poder compreender melhor o que a questão pede. Bom, então vamos aqui, vamos supor que esse primeiro ponto aqui seja o ponto A. Pessoal, estou fazendo no Python aqui, tá? Mas estou dando o meu melhor, beleza? Vamos supor que esse aqui é o ponto B. Tá, então onde fica o ponto A? Bom, menos 1, o primeiro é sempre o x. Menos 1, vamos supor que está aqui. 0, y. Então aqui está o nosso ponto A, beleza? E onde fica o nosso ponto B? No eixo 0, x e menos 2, y, tá? Então aqui está o menos 2, aqui está o nosso ponto B. E aqui entre esses dois pontos passa uma reta e existe uma equação para ela. Então qual é a equação dessa reta? Então o que a gente tem que fazer nesse método? Primeiro a gente coloca um ponto embaixo do outro. Vamos fazer na ordem aqui, primeiro A, tá? Então, menos 1 e 0. Embaixo dele a gente coloca o ponto B, que é 0 e menos 2, tá? Se caso tiver, o seu exemplo tiver ponto C, ponto Z, qualquer coisa, é só estou exemplificando aqui, suponhando que esse ponto aqui seja o A e esse aqui seja o ponto B, tá legal? Então, o que você vai fazer? Depois que você colocou os pontos um embaixo do outro, você vai fazer uma setinha que desce para a direita e uma setinha que sobe para a esquerda. Tá legal? Você vai entender já já por quê. Vou gravar isso, pensa aí, tudo que desce, sobe, tá? Porque você... umas musiquinhas aí que sempre ajudam a gente a gravar, né? Depois disso, vou até fazer de outra cor aqui, você vai colocar um sinal de menos desse lado e desse lado. E a gente vai calcular, primeiro aqui, de cima para baixo, né? Setinha para baixo é de cima para baixo. Então a gente vai fazer 0 menos menos 2, dá quanto? 2 positivo. Só que também, pessoal, eu esqueci de falar para vocês, me perdoem, que a gente sabe que no eixo cartesiano, né, nos pontos, o primeiro é sempre o x, igual a gente viu aqui, e o segundo é sempre o y, mas nesse caso a gente vai inverter, tá? Isso é muito importante também, não se esqueça, senão você vai fazer um método errado. Você tem que ter em mente que nesse caso o primeiro vai ser o y, o segundo vai ser o x. Então repare, 0 menos menos 2 dá 2 positivo. 2 o quê? 2x. Então a gente vai colocar aqui 2x. Tá legal? E agora, de baixo para cima, 0 menos menos 1 é 1 positivo. 1 o quê? 1y. Entendeu por que é importante a gente mudar de lugar? A gente não pode esquecer isso. Tá, mas beleza. Agora a gente precisa achar o ponto C, né? Porque aqui nas alternativas tem o ponto A, né? Que é sempre o X, o B, que é o Y, e o C, que é o número sozinho. Então a gente não sabe se é menos 2 ou mais 2, que é o que as alternativas nos indicam. Então como que a gente vai descobrir? Aí que vai entrar o cálculo dos determinantes, tá legal? Então vamos fazer aqui no cantinho, reescrever aqui. Opa, primeiro é o menos 1. Então reescreve os pontos para não ficar muita coisa num lugar só. Dá para você calcular por aqui também, mas é legal a gente reescrever para ficar mais legível. Então os pontos eram menos 1 e 0 e menos 2. Como a gente calcula o determinante dessa matriz? A
gente vem por aqui e faz menos 1 vezes menos 2 é quanto? 2 positivo. 0 menos 0 é 0, então a gente não precisa colocar aqui. Então qual foi o resultado do determinante dessa matriz? Foi 2 positivo. Então vamos colocar aqui mais 2. E essa é a resposta, essa é a nossa equação da reta. Qual a alternativa que tem essa equação? Independente da ordem, né? Tá vendo que aqui ele colocou o y primeiro, mas é a alternativa C. Tá? Treinem bastante, é muito fácil, é um método 100% funcional, sempre vai funcionar. Você que está estudando aí para vestibular, para concurso público, você precisa ganhar tempo na sua prova. Esse é um método que você ganha muito tempo, além de ser mais fácil do que fazer toda aquela trabalheira para descobrir a equação da reta. Tá? Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Curta e compartilhe essa ideia, que é um método 100% funcional. E até a próxima.